Todo mundo fala de diversificação e já ficou um assunto chato, um assunto batido. Você já ouviu tanta coisa que tem às vezes preguiça do que fazer e como agir e fica perdido ou até mesmo perdida. Mas eu tô aqui para te falar que é mais simples do que você pensa. Se você quer realmente diversificar a sua carteira, mas não sabe por onde começar, eu separei 3 atitudes muito simples que, se você fizer, vai com certeza ter retornos consistentes e com segurança no longo prazo. Meu nome é Vitor, sou especialista em investimentos e planejador financeiro certificado. Eu criei o canal Meus Juros Compostos para te ajudar a tomar decisões financeiras mais inteligentes. Você provavelmente já ouviu alguém falar para você ter 10 ações de empresas diferentes e 10 fundos imobiliários diferentes. Eu já te adianto que eu já fiz isso e já sei como funciona. O que eu quero te dizer é que isso é só uma parte do processo para realmente ter uma carteira diversificada. Eu paguei o preço perdendo tempo e dinheiro ouvindo várias pessoas falarem coisas diferentes, e o que eu quero aqui é justamente economizar você disso. Por isso, já se inscreve no canal e já deixa o like, porque esse vídeo vai descomplicar muita coisa que você já ouviu falar e vai tranquilizar a forma como você investe a partir de hoje. A primeira atitude que você tem que ter é diversificar o seu recurso em geografias, em países diferentes. A gente tende a diversificar o nosso dinheiro, porém alocando recursos somente no país em que a gente vive. E isso é um atalho mental que a gente certamente tem, que muitas vezes nos limita de ter bons investimentos, sabendo que a gente pode usar a nosso favor geografias e países diferentes. Esse viés se chama viés nativo, ou home bias. A gente tende a diversificar o nosso dinheiro no país em que a gente nasceu ou no país em que a gente mora e já conhece como funcionam as condições. Só que isso deixa muito dinheiro na mesa, porque você pode aproveitar países diferentes, geografias e estratégias diferentes para justamente poder diversificar o seu dinheiro, ganhar mais dinheiro, obviamente, mas também proteger esse dinheiro em momentos de crise. A gente tem que usar a singularidade de cada país ao nosso favor. Cada país tem uma política diferente, uma moeda diferente, uma situação monetária diferente, um clima diferente. Tudo isso influencia na estratégia e quais ativos funcionam em detrimento de um país ou de outro. Pensa se você no ano passado tivesse concentrado 100% do seu dinheiro na Rússia. Você provavelmente perderia muito dinheiro. Se você tivesse concentrado o seu dinheiro 100% em moeda da Rússia, que eu não vou saber o nome aqui agora, você também perderia uma boa parte do seu dinheiro. Então a gente tem casos que mostram que justamente a diversificação entre geografias é o que te traz mais segurança e mais profissionalismo para os seus investimentos no longo prazo. Se você ainda não está convencido, não está convencida, tem uma informação que eu preciso te passar, que é justamente essa aqui. Olha só esse gráfico, onde mostra o resultado desde o ano de 1900 até o ano de 2010. A gente tem uma base enorme de informações para te ajudar aí a ficar um pouco mais convencido, um pouco mais convencida sobre o tema. A gente tem ali 5 países: Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, França e Rússia. Na linha preta, a gente tem uma estratégia que é chamada Equal Weight. O que significa isso? Significa que você ia pegar o seu dinheiro e ia dividir ele de maneira igual entre 5 países, 20% para cada uma das estratégias. Perceba que essa estratégia, correspondente da linha preta, desde o ano de 1900 até 2010, foi uma das duas estratégias mais vencedoras. Isso mostra que uma carteira com pesos divididos entre países de maneira igual tem um resultado muito mais consolidado e muito melhor em grande parte dos casos do que se você concentrar o seu capital em apenas um único país. Aí você está pensando: pô, Vitor, mas ainda não estou convencido, não estou convencida porque você só me mostrou o retorno. Retorno passado não é garantia de retorno futuro, e eu concordo com você. Mas e se eu te mostrar que essa estratégia dividindo o seu capital em 5 países diferentes de maneira igual também trouxe menos risco ao longo do tempo? Eu quero que você preste muita atenção nesse quadro, porque ele vai explodir a forma como você pensa sobre a diversificação geográfica. Essa tabela mostra o resultado dos países ao longo dos anos, desde a data de 1900, onde a gente consegue enxergar quais foram os eventos que causaram a maior queda possível no mercado. Quando a gente olha no que está grifado em vermelho, a gente tem a estratégia Equal Weight, que é a estratégia de 20% em cada um dos 5 países. Entre 1929 e 1932, a gente teve a Grande Depressão. A gente teve, numa estratégia como essa, 66% de queda. Enquanto, se você olhar no que está grifado em preto, que refere-se à estratégia dos Estados Unidos, também na Grande Depressão, a gente teve uma queda de 85% caso você tivesse investido de forma individual nos Estados Unidos e não tendo buscado uma estratégia dividida em vários países. Conclusão: uma estratégia com países de forma diversificada conseguiu também superar as quedas de forma muito mais tranquila do que se você tivesse aplicado individualmente. E aí, como é que você pode fazer isso? Use esse estudo a seu favor. Uma parte do seu capital que tem que estar em geografias diferentes pode ser dividida dessa forma. É uma sugestão de você dividir entre países como Europa, Estados Unidos, países emergentes, China. Só aí você consegue ter um ótimo nível de diversificação. E lógico, esperando o tempo fluir, esperando o longo prazo trabalhar para você,
você com certeza consegue ter retornos muito melhores do que se você tiver aplicado o seu dinheiro a apenas uma única geografia. Outro ponto que você tem que ter atenção é de diversificar o seu dinheiro em classes de ativos diferentes. Aqui é muito crucial entender que grande parte, quase 100%, vou falar 90% para não errar aqui um número, 90%, através de um estudo, lógico, do resultado de uma boa estratégia de investimentos é referente à boa alocação. Não é simplesmente você entender qual é o ativo que vai render 100% nos próximos 6 meses que vai colocar dinheiro no seu bolso. Não. É você entender como selecionar bons ativos, tem estratégias diferentes e riscos diferentes para combinar esses ativos e no longo prazo você ter retornos com mais consistência e com mais segurança. Sendo assim, o que você precisa? Anota aí algumas dicas. Você precisa ter uma estratégia baseada em renda fixa, você precisa ter uma estratégia baseada em renda variável, você precisa ter uma estratégia baseada em multimercados, estratégias baseadas em ganhar renda, para você ter uma recorrência ali e fazer aportes de forma periódica, estratégias para você ganhar dinheiro quando os juros estão subindo, que são aquelas famosas estratégias pós-fixadas, estratégias de inflação, para você conseguir manter o seu poder de compra em qualquer cenário. Estratégias para ganhar também dinheiro quando os juros caem. É possível fazer isso. Olha só a pancada de exemplo que eu te trouxe de forma simples e prática para você aplicar agora e diversificar sua carteira em classes de ativos. Não adianta simplesmente você comprar vários CDBs ou várias LCIs ou LCAs, como muita gente faz, principalmente quem investe no banco, sendo que isso não é nem próximo do nível mais profundo de diversificação que existe. A gente está caminhando aqui com esse vídeo através dessas 3 estratégias para que você monte uma carteira de forma profissional. O que eu não quero é que você tome uma decisão como o Rafael tomou, meu mentorado, antes de me conhecer. O Rafael tinha uma carteira com aproximadamente 44 ativos, entre fundos imobiliários e ações. Antes de conhecer e fazer o trabalho de mentoria, ele entendia que a diversificação era mais voltada para a quantidade de produtos. E na mentoria, a gente entendeu exatamente quais eram os objetivos que o Rafael tinha, qual era a carteira que mais funcionava para cada objetivo, e a gente diversificou, obviamente, seguindo o fluxo desse vídeo que eu estou apresentando aqui para você. Então, se você tiver interesse em montar uma carteira condizente com seus objetivos, diversificada e, obviamente, à prova de balas, para você conseguir ter um retorno muito bom quando o mercado ganha dinheiro, mas também para se proteger quando o mercado cai, é só clicar no link da descrição que eu entro em contato com você e a gente bate um papo para poder entender como é que eu posso te ajudar. A terceira atitude acaba sendo uma consequência da atitude passada que eu comentei com você. Por quê? Quero te perguntar o seguinte: se um investidor possui 50 ações brasileiras, 50 ativos de renda variável no Brasil, ele está diversificado ou ele está pulverizado? Eu acho que você vai matar essa, se você está assistindo o vídeo até aqui, você vai matar essa muito facilmente. Esse investidor está pulverizado, por quê? Porque ele está exposto ao risco do país. Claro que a gente não consegue eliminar o risco do nosso país, mas a gente consegue minimizar. Quando o investidor tem 50 ativos, 50 ações de empresas brasileiras, esse investidor está exposto ao risco país, está exposto ao risco regulatório, ao risco monetário, ao risco da moeda como um todo do país. Ah, Vitor, mas eu tenho ações que são de empresas brasileiras e essas ações de empresas brasileiras são empresas exportadoras, então eu não vou sentir isso. A minha diversificação está acontecendo aqui dentro. Por quê? Porque se essas empresas venderem em dólar, elas não ficam suscetíveis ao cenário brasileiro. Calma. Espera aí. As empresas podem vender em dólar, ter suas receitas em dólar, mas novamente elas estão imersas no ambiente brasileiro, no ambiente econômico do nosso país, ambiente político, enfim, elas estão respeitando a parte jurídica também do nosso país. Então não é uma diversificação tão profissional quanto deveria. E aí a gente chega numa conclusão muito básica desse raciocínio, que é: você precisa ter o seu dinheiro em diferentes moedas. O que eu vou te mostrar chega a indignar, mas infelizmente é o retrato da nossa economia e, mais uma vez, uma forma de te provar que você tem que diversificar o seu dinheiro além do real. Olha só, nos últimos 6 anos, eu calculei o resultado que um investidor americano, que investiu na bolsa americana, teve. Esse investidor teve um resultado de 88% nos últimos 6 anos. Agora, olha só o resultado de um investidor brasileiro, que também investiu na bolsa americana, só que ele teve que pegar os seus reais, converter em dólares e assim investir na bolsa. Ele teve o dobro de resultado fazendo isso. E aí você obviamente vai ter uma noção de que esse resultado não veio só da valorização da bolsa americana, mas também da valorização do dólar frente ao real. E pasmem, o dólar se valorizou mais de 57% nos últimos 6 anos em frente ao real. Mais de 57%. Por que você insiste em manter o seu dinheiro em moeda local 100%? Por quê? Só os mais comprometidos chegaram até aqui no vídeo, então comentem abaixo se vocês conseguiram ter uma estratégia atrelada ao dólar nos últimos anos e conseguiram ver realmente o efeito da moeda também no resultado dos seus investimentos.
Agora faltou uma coisa importante. Se você entendeu quais são as três principais atitudes para ter uma carteira realmente diversificada, você precisa entender como selecionar bons ativos. Por isso, eu tenho uma recomendação de vídeo que eu queria deixar aqui para você de 4 investimentos que você é obrigada a ter na carteira. Tendo esses 4, a sua carteira estará muito bem diversificada. E nesse vídeo eu explico o racional por trás dessa estratégia. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de inscrever no canal e de dar o like, porque é muito importante para eu entender que eu estou fazendo conteúdos que cada vez mais sejam interessantes para você investir de forma diversificada, profissional e cada vez mais orientada para os seus objetivos.